Obrigado, Senhor. Obrigado, Espírito Santo. Toma o teu lugar aqui, Senhor. Toma o teu lugar, Espírito Santo. Faz da minha vida, Senhor, um vaso nas tuas mãos nesse momento. Toda a minha carnalidade caia por terra, que de nada presta, Senhor. Mas que o teu Espírito tome a minha vida nesse momento, Senhor. Que essa palavra, Senhor, venha surtir efeito, sim, nos corações da tua noiva. Seja repreendido agora todo o mal. Tudo que se levanta contra a palavra do Senhor nesse momento está sendo repreendido agora pelo poder que há no nome de Jesus. Todo mal caia por terra agora. Toda dor, toda enfermidade, toda distração caia por terra nesse momento. Seja livre nessa noite para adorar, para receber a palavra. Seja livre nessa noite, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas, Jesus. Você pode sentar nesse mesmo espírito. Aleluia. Glória a Deus. Deus é fiel, irmãos. Deus é maravilhoso. Boa noite, igreja. Paz seja convosco, amém? Quantos estão sentindo a presença de Deus aí? Maravilha, irmãos. Deus, Ele tem cuidado muito da sua igreja. Nessa manhã Deus falou muito forte numa palavra. E eu comecei a falar com Deus quando a pastora pediu para ministrar agora à noite. Agradeço a Deus pela vida da pastora. E eu falei para Deus: Deus, qual é a palavra? Deus diz: não muda. Não muda, porque o que eu falei de manhã eu quero falar à noite. E foi uma palavra muito forte, igreja, que mexeu mesmo com a estrutura nossa. E eu quero nessa noite compartilhar com vocês. Já gostaria que você abrisse a tua Bíblia no livro de 2 Samuel. Aleluia. Capítulo 24. 2 Samuel capítulo 24. O título da mensagem fala sobre: nunca é tarde para reconhecer os seus erros. Nunca é tarde para reconhecer os seus erros. 2 Samuel capítulo 24, versículo 1 em diante. Diz a palavra do Senhor: e a ira do Senhor se tomou a acender contra Israel, e ele incitou a Davi contra eles, dizendo: vai e numera Israel e a Judá. Disse, pois, o rei a Joabe, chefe do exército, o qual tinha consigo: agora rodeia por todas as tribos de Israel, desde Dan até Berseba, e numera o povo, para que eu saiba o número do povo. Então disse Joabe ao rei: ora, multiplique o Senhor teu Deus a este povo 100 vezes mais tanto quanto agora é, e os olhos do rei, meu senhor, o vejam. Mas por que deseja o rei, meu senhor, este negócio? Porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe e contra o chefe dos exércitos. E Joabe, pois, saiu como seu chefe do exército diante da face do rei, a numerar o povo de Israel. Passaram o Jordão, puseram-se em campo junto a Aroer, à direita da cidade que está no meio do ribeiro de Gade, junto a Jazer. E vieram a Gileade, a terra baixa de Cádiz. Também vieram até Dan-Jaã, e rodearam a Sidom, e vieram à fortaleza de Tiro, e toda a cidade dos Aveus e dos Cananeus, e saíram para a banda do sul de Judá e de Berseba. Assim rodearam toda a terra, ao cabo de 9 meses, e 20 dias voltaram a Jerusalém. E Joabe deu ao rei a soma do número
do povo contados, e havia em Israel 800.000 homens de guerra, que arrancavam a espada. E os homens de Judá eram 50.000 homens. E o coração doeu de Davi, pois depois de haver numerado o povo, e disse Davi ao Senhor: muito pequei no que fiz, porém agora, ó Senhor, peço que transpasse a iniquidade do teu servo, porque tenho procedido muito loucamente. E levantando-se Davi pela manhã, veio a palavra do Senhor ao profeta Gade, vidente de Davi, dizendo: vai e diz a Davi, assim diz o Senhor, 3 coisas te ofereço, escolha uma delas para que te faça. Veio pois Gade a Davi e fez-lo saber, e disse-lhe: queres 7 anos de fome te venha à tua terra, ou queres 3 meses fujas de diante dos teus inimigos, e eles te persigam, ou que por 3 dias haja peste na tua terra? Delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Até aqui por enquanto, irmãos. Irmãos, essa palavra aqui é muito forte, queridos, porque Davi, ele estava preocupado. A história diz que, se nós lermos atrás, ele estava muito preocupado com outros reinos. Então ele não confiou em Deus nesse momento. Ele queria saber quantos havia, homens de guerra, para que ele pudesse contar, para que ele pudesse estar mais confortável. Mas o Senhor, ele não gostou dessa atitude, porque quando ele numerou, que ele veio, Joabe veio a Davi e disse: olha Davi, tu tens 800.000 em Israel, mais 500.000 em Judá. O coração dele doeu. Por que doeu, irmãos? Porque a palavra de Deus diz que quando o povo do Senhor era para fazer o incenso, tinha 2 coisas a fazer antes de ir contar o povo. Eu já vou chegar ali. Então Davi viu que ele pecou e ele disse: olha Senhor, eu procedi muito loucamente. Ele estava dizendo assim: ó, Senhor, eu fiz o que o meu coração mandou fazer, mas eu não fui diante de ti e pedir a resposta. Mas o título da mensagem eu coloquei como: nunca é tarde para reconhecer os seus erros. Então veio mais uma vez a ira do Senhor sobre o povo de Israel. Veio mais uma vez a ira do Senhor sobre aquele povo. Então Davi disse assim: caia a nós na mão do Senhor, porque Ele é grande em misericórdia. Então a peste veio. Depois, se nós lermos, você vai ver que a peste veio e começou a matar muitas pessoas. 60.000 homens morreram naquele dia. E aí a palavra continuando, vamos ali no versículo 16, eu já vou ministrar, irmão, só para você entender. No versículo 16 diz assim, ó: tendo pois o anjo a sua mão sobre Jerusalém para a destruir, o Senhor se arrependeu daquele mal e disse ao anjo que fazia a destruição entre o povo: basta, agora retira a tua mão. E o anjo estava junto à eira de Araúna. Eu quero que você marque bem esse nome aí, ó, eira de Araúna, o Jebuseu. E vendo Davi que o anjo que ferira o povo, falou ao Senhor e disse: eis que eu sou o que pequei e o que iniquamente procedi, porém essas ovelhas que fizeram, seja pois a tua mão contra mim e contra a casa do teu pai, do meu pai. E Gade veio naquele mesmo dia a Davi e disse-lhe: sobe, levanta ao Senhor um altar na eira de Araúna. E Davi subiu conforme a palavra de Gade, conforme o Senhor tinha lhe ordenado. Irmãos, eu comecei a fazer um estudo sobre essa palavra aqui, queridos. A eira de Araúna, ela ficava exatamente, sabe aonde? No topo do Monte Moriá. Sabe o que significa Moriá? Significa lugar onde se vê o Senhor. Olha bem que interessante isso aqui, irmãos. Começou lá em Gênesis capítulo 22, quando o Senhor pediu que Abraão levasse o seu filho Isaque para ser oferecido ao Senhor em sacrifício. E o Senhor conduziu ele aonde? Ao Monte Moriá.
Naquela época, esse lugar se chamava Monte Moriá. E lá foi Abraão, levou o seu filho, levou seu servo, a jumentinha, a lenha, tudo certinho, seu filho. E o seu filho sempre falando para ele: pai, cadê o sacrifício? Deus proverá. E ele foi, você sabe a história, ele subiu aquele monte para fazer o sacrifício. E quando ele chegou lá para fazer o sacrifício, quem aparece? O anjo. Presta atenção nos detalhes da palavra. Apareceu o anjo, ele disse: não faça mal, menino, porque agora o Senhor viu que você o ama. E assim desceram, fizeram a oferta, porque Deus proveu o cordeiro. Desceram eles e foram para a sua casa. Mas o que eu quero mostrar para você é isso aqui hoje. O Senhor falou para Davi: vai até a eira de Araúna. Aonde ficava a eira de Araúna? No Monte Moriá. Meu Deus, tu vai ali e você vai fazer o sacrifício para mim. E Davi chegou lá diante de Araúna. Araúna disse: não, meu rei, eu te ofereço, eu te dou, faça o sacrifício. Davi chegou e disse o que? No versículo 24, ele disse assim, obrigado, irmão. Ele disse assim: porém, o rei disse a Araúna: não, porém por certo preço te comprarei, porque não oferecerei ao Senhor meu Deus holocausto que não me custe nada. Assim Davi comprou a eira e os bois por 50 siclos de prata. Irmãos, quando Davi ele escreveu o Salmo 20, versículo 7, foi por causa dessa passagem aqui. Quando ele mandou que o seu chefe fosse numerar o povo, ele quis confiar em carros e em cavalos. E Salmo capítulo 20, versículo 7 diz assim: uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós fizemos menção do Senhor. Por que ele reconheceu isso aí? Irmãos, nós não precisamos de nada mais a não ser do Senhor. Mas ele reconheceu, porque quando ele falou para o Senhor, ele disse: Senhor, eu pequei, eu fui louco, Senhor, eu fiz as coisas erradas. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor foi diante do anjo e disse: basta. Por quê? Porque Davi se arrependeu, ele reconheceu o seu erro. Ele reconheceu, irmão, que não era para fazer daquela forma. A intenção de Davi era boa, porque ele queria saber quantas pessoas tinha. Mas não é desse jeito, porque a palavra de Deus diz que por que Deus tirou? Porque primeiro a ordem tem que vir de Deus para fazer a contagem. Não é do próprio homem, não é do meu querer: eu vou fazer, eu quero fazer do meu jeito, da minha forma. Por isso que muitas das vezes nós quebramos a cara. Por quê? Porque queremos fazer do nosso jeito, não pedimos a direção do Senhor. Segundo, querido, para fazer o censo, existia uma forma correta, ou seja, tinha que ter oferta sobre cada um, e depositar diante do altar, para que Deus recebesse aquilo ali. E Davi não, Davi agiu daquela forma. Então o mal veio sobre Israel novamente, mas ele reconheceu o seu erro, e o anjo apareceu diante dele. E uma coisa que me chamou a atenção aqui, queridos, no versículo 13, no final da declaração, o anjo disse assim para ele: delibera agora e vê que resposta hei de dar ao que me enviou. Irmão, será que Deus já não sabia a resposta de Davi? Mas por que o anjo falou para ele ali? Por que o profeta, falou para ele ali? Para que ele viesse entender que existe profeta na terra. Existem homens e mulheres de Deus que são usados para trazer a palavra do Senhor para mim e para você. Irmão, existem homens usados por Deus que vêm trazer a mensagem para você. Mas Deus, ele fala muito forte no meu coração: você tem que seguir o processo, não pula o processo de Deus. Não queira fazer do teu jeito, da tua forma. Não pule: pastor, mas está doendo. Continua. Você está no processo do Senhor, mas você vai passar por isso, você vai vencer, é passo a passo. Tudo começa onde, querido? Tudo começa no altar de sacrifício. Tudo começa no altar para que as coisas venham acontecer sobre nossas vidas. Deus podia ter falado para o Davi: Davi, vai lá atrás do teu palácio, lá tem um terreninho legal,
faça o sacrifício lá. Não, o que Deus falou para ele? Vai à eira de Araúna. Meu Deus, o que significa uma eira, queridos? O que era uma eira? Era um lugar onde eles malhavam o trigo, eles batiam o trigo para ver a separação. E quando eu comecei a estudar essa palavra, a eira representa separar entre o verdadeiro e o falso. Irmão, o trigo era batido para separar a palha do trigo. Não podia estar os dois juntos. Trazendo isso para a nossa vida espiritual hoje, queridos, nós temos que estar na eira de Araúna, ou seja, no lugar de sacrifício, aonde Davi foi sacrificar ao Senhor, ou seja, ele foi diante de Deus e colocou a sua vida dizendo: Senhor, o que é verdadeiro em mim fica, mas o que é falso arranca de mim. Eu pequei, Senhor, eu fiz o que é mal perante os teus olhos, mas eu não quero mais, Senhor. Aleluia. E Deus está falando muito forte, como falou de manhã. Nós temos que ser verdadeiro diante do Senhor. Nós temos que estar na eira de Araúna, um pedacinho de terra, de laje, e ali baixar nossa cabeça e começar a separar o precioso do vil, o santo do profano. Porque nós não podemos servir a dois senhores, irmãos. Davi foi escolhido por Deus, mas ele queria muitas das vezes fazer a sua vontade. Mas Deus já vinha e puxava ele para perto e dizia assim: não, Davi, não é desse jeito, é do meu jeito. O Senhor falava com ele. Irmão, muitas das vezes nós queremos fazer do nosso jeito, servir a Deus do nosso jeito, caminhar do nosso jeito, mas Deus diz que não é dessa forma. Nós temos que separar a nossa vida verdadeiramente, estar diante do altar, servir a Deus verdadeiramente. Não adianta eu caminhar como santo e como profano. Não adianta eu caminhar, querido, sendo verdadeiro e sendo falso. Aleluia, você está me entendendo, igreja? Antes de tudo, irmão, o que vai acontecer? Primeiramente, Deus começa no altar de sacrifício. Arma um altar de sacrifício na tua vida. Levanta um altar de sacrifício dentro de você. Vai para o joelho, busca o Senhor, clama ao Senhor: Deus, o que eu estou fazendo de errado? Senhor, o que está acontecendo com a minha vida? Eu estou caminhando corretamente ou não? Muitas das vezes, irmão, nós caminhamos, se acostumamos com a igreja, se acostumamos a vir, levantar a mão, adorar e vamos para casa, e esquecemos de analisar a palavra do Senhor. Querido, é algo simples aqui. Davi só queria saber quantos, mas não tem esse negócio com Deus. Deus, Ele é Deus que Ele segue o processo. Deus não pula processo. Ele até poderia, mas Ele não pula o processo. Da forma que Deus falou, tem que ser feito. Se Deus disse para Davi: Davi, eu não quero que tu nomeie o meu povo desse jeito, a ordem tem que partir de mim, então não de ti. Ou seja, Ele está dizendo para mim e para você o quê? Quando você for fazer alguma coisa, peça para mim, diz o Senhor. Vai diante do meu altar, clama por mim: Senhor, qual é a direção que eu tenho que tomar? Senhor, eu tenho que vender, tenho que comprar, o que eu tenho que fazer? Como é que eu tenho que proceder? E Deus fala, meu irmão. Deus, Ele envia anjo, Deus, Ele envia profeta. Mas tudo começa no altar. Olha para o teu irmão que está ao teu lado e diga assim: ó, tudo começa no altar, em nome de Jesus. E veja bem como o nosso Deus, Ele é Deus de detalhe. Deus poderia ter escolhido outro monte para que Abraão viesse sacrificar o seu filho, mas não, Ele queria o Monte Moriá, ou seja, lugar onde que vê o Senhor, lugar onde Deus provê. Então veio a história de Davi na eira de Araúna. Aonde ficava a eira de Araúna? No Monte Moriá. E através do altar, querido, primeiro é o altar. Primeiro começa no sacrifício do altar. Depois do altar vem o templo. Ou seja, depois do altar vem a presença de Deus falar contigo. Quer ver, meu querido? Vamos lá um pouquinho para frente. 2 Crônicas capítulo 3. Veja bem como Deus, Ele é Deus de detalhe. Ele não pula, Ele faz conforme a sua palavra. E se nós caminharmos dessa forma, irmão, muita coisa vai acontecer nas nossas vidas. 2 Crônicas capítulo 3 versículo 1 diz assim, ó: e começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte onde o Senhor tinha mostrado a Davi seu pai, no lugar que Davi tinha
preparado na eira de Ornã, ou seja, na eira de Araúna, o Jebuseu. Presta bem atenção aqui. Deus, Ele quer cumprir o ciclo na tua vida. Ele quer cumprir. Ele começou lá em Gênesis, e veio vindo Samuel, chegamos a Crônicas, aonde Ele começou a levantar a casa do Senhor, o templo do Senhor. Depois do altar, depois do sacrifício, vem um templo, aí depois vem a resposta. Para que serve a eira? Para me separar. Para me separar o que é verdadeiro e o que é falso. Se eu sou cristão, queridos, eu tenho que separar da minha vida o que é verdadeiro e o que é falso. A palavra de Deus diz que nós temos que separar o santo do profano. A eira servia para isso, debulhar o trigo, bater, 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 até haver a separação. Trazendo isso para a nossa vida espiritual, irmão, não é simplesmente você dobrar o teu joelho e dizer: Senhor, eu pequei, Senhor, tem de misericórdia de mim, amém. Não, é um tempo de sacrifício diante do Senhor, é um tempo de altar, é um tempo de sacrificar diante de Deus, é um tempo de clamar diante do Senhor, de buscar a sua face, para que haja a separação, queridos. E Deus tem pressa da sua igreja, Deus tem pressa de haver a separação da igreja, tirar o santo do profano, ser verdadeiro diante do Senhor, ser verdadeiro diante dele, irmão, em nome de Jesus, aleluia. Vai um pouquinho para frente, no capítulo 7 de 2 Crônicas, veja bem, depois do altar, do templo, vem o que? A resposta. No capítulo 7, versículo 1 diz assim: e acabando Salomão de orar, desceu o fogo do céu e consumiu o holocausto e o sacrifício, e a glória do Senhor encheu a casa, e os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. E todos os filhos de Israel, vendo descer fogo sobre o templo, vendo descer fogo e a glória do Senhor sobre a casa, encurvaram-se com o rosto em terra, sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Irmão, Deus não faz nada, querido, bagunçado. Deus não faz nada bagunçado, meu irmão. Deus, Ele é um Deus de detalhe, Ele quer organizar. Começou pelo pai dele ali, Davi, foi lá, sacrificou naquele lugar, não sabendo seu filho, mas naquele lugar ele ia levantar o templo da casa do Senhor para adoração a Deus, e ali ele construiu o templo. Então quando Salomão começou a orar, a glória do Senhor desceu naquele lugar. Por quê? Porque houve um processo, houve algo que ele tinha que fazer antes para que a glória viesse descer. Trazendo para a minha vida e para a sua vida nessa noite, irmão, quem é o templo aqui? Somos nós. Nós somos o templo do Senhor, nós somos a casa de Deus, e a casa de Deus tem que ser para Deus e não para outros deuses. A casa de Deus é exclusivamente dele, porque foi Ele que te escolheu, Ele comprou você por um alto preço. Você pertence a Ele, você é a casa do Senhor, você é o templo do Senhor, aleluia, conforme a palavra de Deus diz, conforme o Senhor mostra para nós. E Deus quer mandar fogo sobre a minha vida, sobre a tua vida, mas tem que haver a separação. Tem que haver a separação, meu irmão. Não adianta você querer servir a Deus e servir ao mundo. Jesus, Ele está voltando, todo mundo sabe disso. As coisas que estão acontecendo nesse mundo é real. Mas Deus quer uma noiva curada, sarada, uma noiva que está voltada o coração para Ele, não se importa mais com as coisas do mundo, mas se importa com as coisas dEle, buscando a presença dEle, em nome de Jesus, aleluia. Aí nós vamos entender, queridos, quando a palavra fala ali, no versículo 14, que Ele diz assim, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra.
Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração deste lugar, porque agora escolhi e santifiquei esta casa, para que o meu nome esteja nela perpetuamente, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Aleluia! Então Deus é um Deus de detalhes, queridos. Salomão, ele construiu o templo, mas antes dele construir o templo, houve um momento de sacrifício. Antes de Deus mover na tua vida, tem que haver um momento de sacrifício, um momento que você vai se prostrar diante de Deus, um momento que você vai ser verdadeiro diante do Senhor. Aleluia! Um momento que você vai abrir o teu coração para Deus e dizer: Senhor, eu sou essa pessoa aqui, trigo sendo malhado. Senhor, eu pequei, fiz o que é errado, trigo sendo malhado. Aleluia! E ali Deus vai separando, ali Deus vai separando, ali Deus vai tirando o que é palha, Deus vai tirando o que é palha, Ele vai removendo o que é palha, e vai só aparecendo o trigo, só vai aparecendo a presença dEle na tua vida. A palha vai ter que sair, irmão, em nome de Jesus. Ou eu sou trigo ou eu sou palha. Aleluia! Ou eu vivo a palavra ou eu não vivo a palavra. Presta atenção nisso, meus queridos. É muito bom nós receber um culto avivado, e glória a Deus, aleluia. Mas Deus, Ele quer conserto na igreja. Deus quer que nós nos prostramos diante dEle, na eira de Araúna do nosso coração, e começamos a nos prostrar e dizer: Senhor, o que está errado na minha vida? Assim como Davi dizia: Senhor, sonda o meu coração, se há algum caminho mau, arranca de mim. Aleluia! É isso que a igreja precisa, meu irmão. É isso que nós precisamos nesses dias. Abrir o nosso coração para o Senhor, receber a palavra de Deus. Ele está dizendo: se o meu povo que se chama pelo meu nome, Ele está dizendo: Sandro, se tu se chama pelo meu nome, se humilhe, ore, busque a minha face, se converta dos seus maus caminhos. Ele está dizendo: Sandro, está aqui a mensagem. Sandro, está aqui a tua resposta. Sandro, é isso aí que eu quero falar contigo. Tu diz que tu és o meu filho, tu diz que tu se chama pelo meu nome, então se humilha na minha presença, busque a minha face, ora, se converta dos seus maus caminhos. Se converta, irmãos. Por favor, eu te peço nessa noite, se converta dos seus maus caminhos. Peça para Deus nessa noite: Senhor, olha para mim, Senhor, olha para mim, porque eu sou falho e pecador, mas eu não quero, Senhor, eu quero me converter verdadeiramente aos teus caminhos. Senhor, verdadeiramente eu quero dizer: eu sou cristão, eu sou filho de Deus. Verdadeiramente eu quero dizer isso para mim, Senhor. Aleluia! Eu não quero ser um crente falso, um crente que não separa o santo do profano, vai levando a vida como tem que levar, não. Eu tenho que descer na eira de Araúna, eu tenho que descer naquele lugar e dizer: Deus, separa o que é precioso do vil. Mostra para mim, Senhor. Seja sincero com Ele, igreja. Deus, Ele quer separar, sim. Deus quer levar você a lugares altos. Deus quer mostrar coisas grandes. Mas é como eu falei para você desde o princípio: Deus, Ele é Deus de detalhe. Ele não faz nada bagunçado. Tipo assim: Sandro, tu fez o que é errado lá, mas tudo bem, né? Já passou, né, Sandro? Fechou. Eu vou começar a fazer na tua vida. Não, Deus não é assim. Ele é Deus de amor, mas Ele é Deus justo. Ele é Deus de amor, Ele te ama grandemente a tua vida. Mas Ele diz assim: Sandro, nunca é tarde para você corrigir o seu erro. Nunca é tarde para você vir diante de mim e corrigir os seus erros. Davi, da outra vez, Davi, o que ele fez? A intenção era boa dele: pegar a arca, trazer para Jerusalém. Foi lá, comprou um carro 0 quilômetro de boi lá, coisa mais linda, boi zerado, sem mancha, lindos. Botou a arca ali para levar para Jerusalém. A arca bate numa pedra, vai, usar, bota a mão, morre. Davi fica triste, diz: poxa Deus, eu fiz com tão bom coração. Não se engane, eu fiz com tão bom coração, Senhor. Eu queria trazer a tua presença,
do meu jeitinho, mas eu queria trazer. Ele disse assim para os seus sacerdotes: o que eu errei? E os seus sacerdotes disseram: Davi, meu rei, não é num carro de boi que você vai trair a presença de Deus, mas é sobre os ombros dos levitas. Assim tu trarás a presença do Senhor a Jerusalém. Irmão, muitas das vezes nós queremos ter um coração bom para Deus. Senhor, meu coração é tão bom, eu quero fazer assim, Senhor, desse jeito. Deus diz: não, não é desse jeito. Teu coração é bom, mas não é desse jeito. Faça do meu jeito, faz da forma que eu tenho te falado. Em nome de Jesus, faz do meu jeitinho que eu tenho te falado, que você vai conseguir, você vai chegar lá. Mas se nós fizermos do nosso jeito, queridos, nós vamos patinar, passar ano, entrar ano, e nada vai acontecer. Por quê? Porque eu quero fazer do meu jeito. Então a palavra do Senhor fala muito forte em nosso coração desse jeito aqui. Tu se chama pelo nome dEle, te humilhe, ore, se converta, busca a face dEle. Irmão, é tempo de nós buscarmos a face de Deus. Irmãos, é tempo de nós nos arrependermos do nosso pecado. Para a salvação, sim, mas Deus quer te usar. Deus quer usar cada um que aqui está com o poder sobrenatural do seu Espírito. Mas é como Deus tem falado aqui, ó, Ele é Deus de princípio, de detalhe. Ele quer fazer na tua vida, mas você tem que entender que você tem que fazer conforme Ele quer, não conforme eu quero, conforme eu desejo fazer, mas conforme Ele quer, em nome de Jesus, aleluia. A palavra do Senhor fala, que eu estava procurando sobre o que era a palha. O que a Bíblia fala sobre a palha? Em Jó capítulo 21, não precisa abrir lá não, tá? Em Jó capítulo 21, versículo 18, diz assim, ó: o ímpio é como a palha que é levado pelo vento de um lado para o outro. Nós não somos crente palha, irmão. Nós somos fixos na rocha. Nós não somos levados por qualquer vento, não. Nós estamos firmes na presença do Senhor. A eira era batida ali, o trigo, para separar a palha. Por quê? Porque o crente não pode ter mistura. Irmão, o crente não pode ter mistura, presta atenção nisso. Há uma passagem na Bíblia que fala em Êxodo, que Deus falou para Moisés e disse assim: Moisés, quando você chegar à terra, eu peço que você venha limpar toda essa terra, não deixa nada para trás, porque se você deixar alguma coisa para trás, esse negócio vai crescer, e vai ser espinho nos seus olhos lá na frente. Então o que eu te digo com essa palavra hoje, irmão? Limpa, queridos, limpa o teu coração, limpa a tua vida diante do Senhor. Não deixa nada para trás. Já passou, está lá. Não, limpa, Senhor, arrasta de mim, arranca de mim todo esse mal, porque eu não quero que fique nada, querido, nada, Senhor, dentro de mim que não seja a tua presença. Que não seja a tua presença, Senhor. Mais uma que diz aqui, ó, em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 12, Paulo diz assim, ó, que a palha simboliza a obra do mal. A palha simboliza as obras do mal. Bater na eira, arrancar. Jeremias diz que a palha representa a palavra do homem. Está vendo o que Davi falou ali? Senhor, eu agi loucamente, ou seja, ele quis fazer da forma dele. A palavra do homem, a nossa palavra não pode prevalecer diante da palavra de Deus. Presta bem atenção nisso aqui. Deus falou, está falado, irmãos. Não adianta vir outra pessoa e dizer não, não é desse jeito, irmão. Tu tem que ir na palavra e dizer não, Deus falou dessa forma, e é dessa forma que eu vou fazer, e pronto. Se nós fizermos assim, querido, nós vamos chegar ao lugar que Deus quer que você chegue, em nome de Jesus. Deus já tem um ciclo preparado para você, já está preparado o ciclo da tua vida, e Deus, Ele quer cumprir a palavra dEle na tua vida. Mas para Ele cumprir, o que eu preciso fazer? Separar o que é santo do profano. É duro, irmão, mas Deus, Ele fala muito forte sobre isso. Está chegando o tempo, queridos, da igreja ser igreja do Senhor na terra.
Está chegando o tempo, irmão, de um endemoniado entrar pelo corredor da igreja, olhar para você e já cair por terra. Está chegando o tempo, querido, de pessoas entrar com cadeira de roda, queridos, e deixar a cadeira de roda no canto e sair correndo pelo pátio da igreja. Está chegando o tempo da salvação, está chegando o tempo, mas Deus está preparando a sua igreja para esse tempo. Se você almeja ser essa pessoa, um homem, uma mulher de Deus, queridos, abre o teu coração para o Senhor e diga para Ele nessa noite: Senhor, separa de dentro de mim o que é precioso do vil, Senhor. Eu não quero mais estar misturado, eu não quero ter palha na minha vida. A palha não pode mais ofuscar a tua glória na minha vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não quer mais isso para a igreja. Chegou o tempo, queridos. Quando eu estava preparando essa palavra, meu amado, Deus me mostrou um funil bem grandão, gigante, e as pessoas andando no funil assim, ó, em redor dele, andando, um monte de pessoas, andando em redor do funil. Mas aí o funil, ele foi afunilando, e ó, ficou pequeno. Ou seja, eu falei para Deus: o que significa isso, Senhor? Significa, a minha igreja, ela começou a dar voltas muito grande, muitos brincavam com a minha presença, mas agora não tem mais tempo, agora está afunilando, então eu estou preparando a minha igreja para receber. Sabe por quê, queridos? A palavra de Deus diz que virão pessoas de tudo quanto é lado, puxar a tua roupa, puxar e dizer: nós temos fome, mas não é de pão e nem sede de água, mas da palavra de Deus. Nós temos fome do Senhor. E aonde que elas vão procurar? Na igreja. Com quem que elas vão procurar? Pastor, pastora? Não, vão procurar em vocês, porque vocês são cristãos, vocês são filhos de Deus. Então está na hora, igreja, de nós sacudir o pó verdadeiramente. Está na hora de nós nos acordarmos e dizer: Senhor, basta, Senhor, a partir de hoje eu quero ser verdadeiramente um cristão, viver verdadeiramente a tua palavra, caminhar a tua palavra, viver ela. Aleluia. Presta bem atenção nisso, irmãos. Vamos buscar a presença de Deus verdadeiramente, não só aqui no templo, mas vamos buscar Ele em tudo quanto é lugar que nós estivermos. Não perder mais tempo, mas ganhar tempo na presença do Senhor. Vai para o cantinho com Deus, vai para a toalheira ali, ó, deita ali, conversa com Deus, clama ao Senhor. Levanta um altar ali de sacrifício. Depois do altar vem a resposta de Deus sobre a tua vida. Mas primeiro é o lugar de sacrifício, a eira, onde você vai debulhar até toda a palha sair da tua vida, toda a palha, e começar a viver a presença de Deus, em nome de Jesus. Amém? Se coloca de pé comigo, irmão. E irmãos, eu quero dizer uma coisa para você. Se verdadeiramente você tomar essa decisão de separar a tua vida para Deus verdadeiramente, tem pessoas que vão sair do teu lado, porque o falso não vai mais caminhar contigo. E nem liga para essa pessoa: ah, tu não veio mais aqui na minha casa. Não, foi Deus que tirou. Verdade, irmão. Deus falou muito forte isso aqui. Porque quando nós tomamos uma decisão para Deus e dizer: Deus, eu estou separando a minha vida para Ti agora, eu estou separando, Senhor, eu estou consagrando a minha vida a Ti agora, Senhor. Então Deus vai começar a trabalhar, e Deus vai tirar as pessoas falsas do teu lado, pessoas que riem para Ti, mas tem ciúmes e inveja de Ti. Ele vai arrancar. Por quê? Porque você tomou a decisão. Davi, ele viu que errou, ele procurou consertar o seu erro, e Deus trouxe a paz sobre Israel. Deus mandou que o anjo tirasse a mão. Mas uma coisa eu vou te chamar a atenção aqui. O anjo estava onde? Na eira de Araúna.
O anjo está no lugar de sacrifício, irmão. Presta atenção nisso. Se tu tomar essa decisão hoje e dizer para Deus assim: Deus, eu me arrependo de todo o mal que eu causei, o que eu fiz. Eu quero, Senhor, consertar a minha vida diante de Ti. Tu vai ver só o que Deus vai começar a fazer na tua vida. Feche seus olhos, o Ministério de Louvor vai estar fazendo uma adoração aqui. Você vai ser sincero diante de Deus. Sinceridade. Abrir teu coração e dizer: Senhor, eu fiz isso, Senhor. Agi loucamente, mas eu quero me consertar no altar hoje. É você e Deus nesse momento, em nome de Jesus. Depois nós vamos orar por você.